Só quem já foi usado no mundo explorado é que sabe dar valor ao que é isso aqui. Eu digo assim, a questão da prática, né? da experiência, mas eu creio que muitos de vocês nasceram aqui dentro e têm prazer de estar aqui dentro. É algo maravilhoso, não é? Meus irmãos, como eu propus, pode se assentar, como eu propus no meu coração, de estudar junto com vocês, vamos dizer aqui que 98 ou 99% das pessoas que estão presentes já são batizadas, mas eu desejei fazer esse estudo e deixar gravado para que fique ali também na internet. E se alguém também desejar fazer alguma cópia, você que gosta de fazer o seu evangelismo pessoal, se achar que poderá ser útil, né, que você faça uso disto, pois é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Correto? Eu sou muito detalhista, eu vi que o irmão Kleber estava com o cabelo bem cortadinho, eu pensei que era porque ele ia cantar, né, mas é aniversário, né? Tá bom. Ele não pode deixar crescer, né? Mas o que é um cabelo crescido? No seu ponto de vista. Tá? Não. O cabelo crescido, como está em Coríntios 11:15, é o que já cresceu, conforme a natureza. Foi deixado do jeito que nasceu. Esse é o cabelo crescido, ou que parou de cortar e não corta mais. Ter a mulher o cabelo crescido. O que é uma árvore crescida? É uma árvore que cresceu e chegou na sua estatura. Compreendeu? Agora, um cabelo longo, aí é um cabelo grande. Cabelo comprido é um cabelo comprido. Compreenderam? Mas se a mulher cortar a ponta do cabelo, ela tem um cabelo crescido? Não. Então, se for para tosquear, então é melhor que ponha o véu. Amém? E o homem também não deve ter o cabelo crescido, porque assim nos ensina a natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido. Já tem alguém aí no meio atravessado, não quer dizer que eu posso deixar ele grande? Não, não vai ficar bonito, você vai ficar feio, né? Continue do jeito que está. Correto, meus queridos? Essa é uma pequena curiosidade. Mas vamos nos pôr de pé, nós vamos... Amanhã é feriado, mas vamos aproveitar bastante o tempo. Eu não sei a capacidade aí de gravação, é quantos minutos? Pode, né? Dá para editar? Então tá. Então nós ficamos mais à vontade, né? Vamos ler as escrituras, como vocês viram ali em cima, e depois nós estaremos orando. Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu estava meditando nisso, se não fosse pecado, me deu vontade de ser batizado no nome de Jesus novamente, mas é que não deve, não pode. É algo tão brilhante, tão maravilhoso, tão real. Correto? Mateus 28, vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 20. Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte em que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Podem se assentar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa meditação. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, aqui está bem grande, porque o assunto é uma coisa, vamos começar aqui vagarosamente pela Bíblia. Não só interessante, mas é um fato um tanto até curioso. E eu quero dizer para os irmãos que na época em que eu comecei a ler a Bíblia, isso há quase 30 anos atrás,
E eu comecei a meditar, e quando me deparei com essas duas escrituras, eu vou ser sincero em dizer para os irmãos, não foi nada fácil. Mateus 28:19 e Atos 2:38. Nessa escritura citada que nós lemos, que estou citando, Mateus 28:19, como vocês viram, pediu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai para Atos 2:37, 38, depois que eles ouviram a palavra, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ficava aquela pergunta na minha cabeça: qual dos dois estaria certo? Por que Pedro não fez como Jesus pediu? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, isso me custou na época. Tudo que poderia ser usado, eu usei. Tudo quanto é recurso, eu usei. Mas a única coisa que me restava, quando eu já não tinha mais como acalentar a minha alma mediante essa situação, eu me lembro que eu levei a minha mochila para o serviço e levei até a marmita, se eu não me engano, dentro da mochila, no lugar da marmita, eu levei minha Bíblia. E eu disse: hoje, me desculpa a expressão, vou falar num vocabulário simples para vocês entenderem. Hoje o pau vai quebrar, mas hoje eu vou ter que chegar a uma conclusão. Falei: eu não vou comer, eu vou jejuar, embora trabalhava em construção, um trabalho pesado. Entrei para dentro de um banheiro lá que estava em construção, enquanto os outros almoçavam, peguei minha mochila para eles não perceberem que eu estava jejuando, fui bem longe dentro desse banheiro. E aí eu falei: Deus, o Senhor tem que ter misericórdia de mim. E aí foi onde Deus foi abrindo. Eu comecei a ler em Atos. E conforme eu lia, o Espírito Santo começou a falar comigo. Se o batismo em nome de Jesus está errado, essas 3.000 almas estão perdidas. Se o batismo em nome de Jesus está errado, Filipe está perdido. Todo esse povo está perdido. E eu disse: então, pela fé, eu serei batizado em nome de Jesus Cristo. Mas não tinha ainda uma visão ampla do porquê. Eu apenas obedeci a direção. E por fé eu fui batizado. E quando algum irmão denominacional me questionava acerca disto, então sempre eu usava um argumento aqui ou outro ali, mas eu não gostava de entrar na questão. E aí eu ouvia várias pregações, alguém dizendo que o nome do Pai era assim, que era assim, etc, etc. Mas aí, meus queridos, com o tempo, Deus, por sua misericórdia, foi nos abrindo o entendimento. E hoje eu quero repartir um pouquinho com vocês e com as pessoas que vão nos assistir na internet, e que se alguém um dia for ver um vídeo, se você for fazer uso dele, então que Deus nos abençoe e que Ele possa iluminar o nosso entendimento e que nós chegamos a uma boa compreensão. E mesmo você que já foi batizado em nome de Jesus, que foi batizado por fé, eu espero que Deus abra o seu entendimento nesta noite e que você tenha mais segurança ainda do que você já tem. Correto? Agora aqui está Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você pegar a Bíblia Sagrada e ler de Mateus a Apocalipse, Mateus que é o primeiro livro, Apocalipse que é o último livro do Novo Testamento, você vai encontrar unicamente uma vez isto aqui sendo usado ou mencionado. Em nenhuma outra parte da Escritura você vai ver estas palavras mencionadas: Pai, Filho e Espírito Santo. Você compreendeu? E unicamente citado em Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí quando você chega em em todas as Escrituras que está relacionada ao batismo, você vai ver a Bíblia dizendo, eu não sei se vamos ler ou se vamos citar, vamos ver conforme Deus vai nos dirigindo. Nunca eles repetiram estas palavras. Como já citei, Atos 2, 37, 38, foi as primeiras conversões. Porque os apóstolos, após ter recebido esta ordem, eles não pregaram nem um dia mais. Eles se guardaram em silêncio, porque Jesus disse que eles deviam subir a Jerusalém, e eles deviam esperar lá, até que do alto eles fossem revestidos do poder.
Aí depois ele seria testemunha dele. Em Atos 1 ele diz, começando ali por Jerusalém, pela Galileia, até os confins da terra. Mas primeiro eles deveriam receber o Espírito Santo. Então as primeiras conversões, por isso que a Bíblia diz no texto, as primeiras conversões, ou seja, as primeiras pessoas convertidas após Jesus ter subido ao céu, está lá em Atos capítulo 2, correto? E parece que entra em choque, porque nesta ordem, que inclusive, por que entra em choque? Se você vai para Mateus, aqui você vai encontrar essa escritura. Se você vai para Marcos 16, você vai encontrar Jesus, o escritor Marcos, ele não menciona Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele apenas menciona que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você vai ver isso de Marcos 16, do versículo 16 a seguir. Você vai para outro escritor que é Lucas, no capítulo 24, você vai encontrar do versículo 47 a seguir ele dizendo que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E aí já não menciona também Pai, Filho e Espírito Santo. A única vez que foi mencionado foi aí. Agora, toda a confusão se abrange porque a primeira igreja, ou a primeira maneira de entender que passou a utilizar Pai, Filho e Espírito Santo no batismo foi a primeira igreja de Roma, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Foi eles que introduziu, e se você tem dúvida, procure hoje na internet, é fácil de você encontrar. Procura os livros dos fundamentos da fé católica e os seus ritos que ela crê, nos ritos que ela implantou e que ela estabeleceu. Você vai encontrar que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um ritual católico. Estão compreendendo? Por quê? Porque ninguém na Bíblia foi batizado invocando estas palavras. Ninguém. Agora, como a Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição religiosa mais antiga do mundo, então eles manteve isso aí. 300 e poucos anos depois da morte de Cristo, quando os últimos apóstolos também haviam partido, por volta do concílio em Nicéia, 325 anos depois da morte do Senhor, aí então eles passaram a substituir o batismo de Atos 2:38 para Pai, Filho e Espírito Santo. E desde então, aí veio na Reforma em 1500 com Martinho Lutero. E daí as demais igrejas protestantes, todas elas na sua maioria sustentando esta cópia do que a Igreja Católica introduziu no seu ritual de batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o curioso, eu volto a repetir, é que você não encontra na Bíblia Sagrada outro batismo fora a não ser invocando o nome do Senhor Jesus no batismo. Mas e mesmo assim, eles continuam batendo na tecla porque foi Jesus que falou. Agora, nós vamos ver, a questão é, o que foi que Jesus falou? Amém? Em linguajar bíblico. Porque ele disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Certo? Agora, o que nós vamos ver, o que é que Jesus quis dizer com esta ordem? Que Mateus copiou. O que ele quis dizer com isto? Será que foi para repetir essas palavras? Porque se fosse para repetir, é um fato curioso. No dia de Pentecoste, você sabe, Pedro não estava sozinho lá. Você sabe que Mateus era um dos apóstolos. Amém? Quando Pedro se pôs de pé com os 11, Mateus estava junto. Mateus era um dos 11 junto com Pedro. Correto? Ele poderia ter se posicionado e disse, Pedro, eu escutei muito bem quando o mestre disse a fórmula do batismo. Eu acho que você se equivocou quando você diz em nome de Jesus Cristo, porque ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que Mateus, agora você diz, porque talvez ele não quis se meter. Não, meu amigo, os apóstolos não tinham, como eu disse na sexta-feira, essa maneira nossa de educação em excesso que às vezes nós não queremos. Para não ferir o nosso irmãozinho, nós preferimos ferir o Espírito Santo. Com eles não tinha disso não. Era toma lá, dá cá. Se estava errado, estava errado. Se estava certo, estava certo. Eles corrigiam. Você vai para Gálatas e você vai ver Paulo corrigindo a Pedro, que era uma das maiores autoridades na época, na frente de todo mundo pelo seu erro.
Então, esse argumento não serve, certo? Agora, por que Mateus não se levantou, não se posicionou e disse, escuta, o mestre não disse Pai, Filho e Espírito Santo, o mestre disse, ou melhor dizendo, em nome de Jesus, ele disse Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Mateus ficou quieto e, por certo, foram 3.000 almas, ele até ajudou a batizá-las. A Bíblia não narra, mas se foram 3.000 almas naquele dia que foram batizadas, com certeza os 12 apóstolos entraram em serviço porque eles eram os únicos ministros naquela época. Estão compreendendo? Então, meu irmão, como nós vamos fazer agora? Para decifrar o que na verdade, o que foi que a Igreja Católica Apostólica Romana interpretou e introduziu, que todo mundo consegue aceitar. Ou quase todo mundo. Em primeiro lugar, eu pedi que o nosso irmão colocasse aqui, porque minha letra não é tão boa quanto a dele. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nesta escritura, de Isaías capítulo 9, versículo 6, aí é o prenúncio, é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, correto? E nesse anúncio do nascimento de Jesus, em Isaías capítulo 9, diz assim, preste atenção, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Agora isto, disse o profeta, mais de 700 ou quem sabe mais ou um pouco menos anos antes dele nascer, foi feito este anúncio, que quando esse menino nascesse, o seu nome seria Príncipe, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Mas desde lá já menciona, um filho se nos deu. Então preste atenção, vamos dizer que aqui está Jesus, certo? A fisionomia de um homem. Estão compreendendo? Então esse mesmo Jesus, desde lá de Isaías capítulo 9, ele foi chamado Filho, seu nome será Filho, Príncipe, Maravilhoso, Príncipe da Paz, que seria um príncipe, correto? Seria chamado Maravilhoso, seria chamado de Conselheiro, seria chamado de Deus Forte e seria chamado também de Pai da Eternidade. Então esse mesmo Jesus, ele tanto foi filho como foi pai. Antes dele nascer, já foi anunciado isso. Agora, quando Jesus nasceu, por isso eu pedi para pôr que Mateus 1, 21, quando José intentou deixar Maria secretamente, o que foi que o anjo visitando José de noite disse? José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ele se chamará Jesus. Agora por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora interessante, por que o anjo não disse para José, vai lá na Bíblia, José, que já foi anunciado como é que ele ia chamar. Você põe o nome dele de filho, de príncipe, vai ser igual aquele general que tinha aqui no Brasil, que o nome dele, na escola, nós sofria para escrever. Como é que era o nome dele? Não é? Era... Alguém lembra que quantos nomes ele tinha? 23 nomes, Orestido, obrigado. 23 nomes. Por exemplo, Jesus, quanto ele teria? Vamos dizer aqui, vamos deixar até o filho de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, põe o nome do menino porque o profeta já disse antes. O nome dele vai ser príncipe, o nome dele vai ser maravilhoso, o nome dele vai ser conselheiro, Deus forte, como também Pai da eternidade. Então registra a criança, porque isso é o que a letra disse. Não, meus queridos. Aleluia. Filho é o que ele é, porque ele nasceu de uma mulher. Ele é filho, como também foi o único, por isso que é falado unigênito, o único que o Espírito Santo gerou diretamente. Unigênito. Então, ele é filho. Quando diz Pai da eternidade, é porque o Deus Todo-Poderoso habitou corporalmente nele. Porque diz lá em São João capítulo 14, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele diz, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e vós não me tendes conhecido, quem vê a mim vê o Pai.
E quem vê o Pai vê a mim. Como diz, tu mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, ele tanto era filho como também pai. E não é apenas um pai, não, pai da eternidade. Correto? E Deus forte. Porque no capítulo 7, no versículo 14, diz que seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Correto? Como também era, será que ele era conselheiro? Ele era maravilhoso. Maravilhoso é Jesus. Amém? Será que ele era um príncipe aqui na terra? Aleluia. Amém, meus queridos? Mas quando ele foi nascer, e quando ele nasceu, porque nós só somos chamados pelo nosso nome quando nós nascemos. Amém? Quando ele nasceu, e foi dado um nome para ele. E o seu nome? Ele chamará Jesus. Mas sendo filho, sendo príncipe, sendo maravilhoso, sendo conselheiro, sendo Deus forte e sendo Pai da eternidade. Então, em nome do Filho e do Espírito Santo. É mesmo que como fez Mateus, é como que se Deus fez com Isaías também, não é? Quando o menino vai nascer, e o nome dele, vai ser príncipe, não é? Príncipe da paz, vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se José não fosse um homem divinamente revelado por Deus, era isso aqui que ele ia colocar. Porque ele ia lá ver nas Escrituras. Agora eu te pergunto, pai é nome? Filho é nome? Conselheiro é nome? O que é pai? É alguém que exerce a paternidade. Quem é filho? Você é filho de alguém. Amém? Quem é conselheiro? Quem dá conselho? Quem é príncipe? É quem vem representando um reino com uma autoridade maior. Correto? Ele é um príncipe. E maravilhoso. Então tudo isso, esse ser aqui quando veio ao mundo, já era isso. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, ele não poderia negar, porque ele era Pai. Amém? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era Pai. Amém? Quando diziam filho de Davi, filho do homem, ele não negava, porque ele sabia que ele era filho. Quando alguém dizia, tu és maravilhoso, ele sabia quem ele era. Só que quando ele nasceu, aí foi-lhe colocado o verdadeiro nome. Em Mateus 28:19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, ele teve certeza, ele disse, eu sei quem é o Pai, eu sei quem é Filho, e eu sei quem é o Espírito Santo. Foi por isso que ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome para perdão dos pecados. Por que perdão dos pecados estava relacionado a isso? Porque ele se chamará Jesus. Porque o nome Jesus tem poder contra o pecado. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso é que ele vai chamar Jesus. Amém? Agora, ele, mesmo assim sendo pai. A Bíblia diz que ele era pai. O pai habitava nele. A Bíblia diz que ele era filho. Como também Espírito Santo. Eu quero ver que se alguém me diz que Jesus Cristo não é o Espírito Santo, ou então nós temos uma Bíblia confusa. Porque quem habita, quem voltou hoje na forma do Espírito Santo? Meus queridos, oxalá tivéssemos uma noite, né? Preste atenção, e vocês que também estão vendo aí a filmagem, preste atenção nessa leitura que nós vamos ler. Como é que nós vamos fazer com isso aqui? Certo?
Versículo 16 de São João 14. E eu rogarei ao Pai. Aí os trinitarianos acham que ele vai chegar lá e perguntar, diante de um velho de cabelo branco, de barba branca, que é Deus, e dizer assim: papai, dá para o senhor mandar o Espírito Santo para o povo lá na terra? Olhando da forma natural. É isso que os seres humanos entendem. E eu rogarei ao Pai. Eles dizem assim: não, mas se vai rogar é porque ele vai pedir para alguém. Vamos seguir um pouco nesse pensamento? Amém? Quantos aqui crê ter o Espírito Santo? Deixa eu ver sua mão. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai pedir uma bênção para o pastor Paulo, você roga para quem? Você vai rogar para o Espírito Santo, para Jesus ou para Deus? Para qual deles você roga? Porque Efésios 4 diz que só tem um Espírito. Há um só Deus e Pai de todos, qual está sobre todo, por todos e em todos. E um só Espírito. Quando você vai, para qual dos Espíritos então você pede? Porque preste atenção, Gálatas capítulo 2, o versículo 20 diz, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele não disse: o Espírito Santo vive em mim? Se você vai para 2 Coríntios capítulo 13, você vai ver Paulo dizendo assim: examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo habita em vós? Então quem habita em nós? É Jesus Cristo? É Deus? Ou é o Filho? É o Espírito Santo. Mas por que fala o Espírito Santo? Porque é a terceira dispensação do Espírito de Deus. Porque primeiro foi Deus sobre o povo, Deus com o povo, amém? Deus sobre Israel, os conduzindo como uma coluna de fogo, com seus anjos. Depois foi Deus com o povo, Deus conosco, Isaías 7,14. Se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E depois Deus em nós, que é a terceira dispensação do Espírito. Amém, meus queridos? Que veio na forma do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então preste atenção nas palavras de Jesus, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí, como diz um ditado, né? Uma pessoa trinitariana ou que não quer abrir os olhos para a revelação, ele para no texto, tira o contexto para confirmar o seu pretexto. Certo? Mas se ele lê a escritura completa, ele vai ter a resposta do que Jesus está dizendo. Quem seria esse Consolador que Jesus iria rogar? Preste atenção na leitura, você que é espiritual. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí ele confirma no verso 18: não vos deixarei órfão. Quem é que deixa órfão? É o pai. Quem é que fica órfão quando morre? O pai. Órfão. Eu não vos deixarei sem pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém? E no Mateus 28, verso 20, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até que consuma-se os séculos. Amém, meus queridos? Então quem era esse Espírito que ele ia rogar ao Pai? Era ele mesmo. Porque ele tinha morrido na cruz, mas ele tinha que subir e ser justificado em espírito. Ele tinha vencido aqui, mas ele tinha que vencer também e subir acima de todos os tronos que é no céu. Amém, meus queridos?
Por quê? Porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, que Deus queria reunir tanto as coisas da terra como no céu. Tudo nele. Amém? Então ele tinha que ser justificado em espírito, ele tinha que passar lá e mostrar, aqui estou. Como diz o Salmo lá, levantai, ó portas eternas, porque entrou o Senhor da glória. Quem é esse o Senhor da glória? O Senhor dos exércitos. Então ele tinha que chegar lá, para hoje estar à destra da majestade nas alturas, fazendo intercessões. E o Espírito dele voltou. Amém? Então preste atenção, meu querido. Aqui na terra, ele tem todos esses títulos aqui. Mas mesmo assim, ele recebeu um nome para poder dar sustentabilidade e responder por esse nome. Por isso Colossenses 3,17 diz, tudo que for fazer por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Espera aí, e ainda segue, dando por ele honra e glória ao Deus Pai. Por quê? Porque quando você faz tudo em nome de Jesus, você está dando honra e glória a Deus. Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome de Deus. Você diz, espera aí, é o nome de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Paulo, na sua oração, ele diz, por causa disto eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Mas qual é o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que toda a família nos céus e na terra toma ele? Oh, louvado seja Deus! É o nome de Jesus. Você entendeu? E Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não recebem. Se outro vier no seu próprio nome, vocês vão receber. Amém, meus queridos? Por que você é oliveira nessa noite? Porque antes de você, seu pai era oliveira. Amém? Quando a noiva casa com o noivo, ela recebe o nome do noivo, não recebe? Por isso que todos nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso compromisso com Ele. Porque São João 15,14 diz que Deus tomaria dentre os gentios um povo para o seu nome. Então nós somos a família Jesus. Por isso não me tenha como arrogante, como eu digo, você tem que parar com esses compromissos com a família Cordeiro, com a família Souza, que é a minha, com a família Bertalho, que são as famílias grandes aqui, Cordeiro e Bertalho. Você tem que parar com esses compromissos com a família Oliveira, com a família Silva. Você tem que, na verdade, cumprir os seus compromissos terrenos com essas pessoas. Mas espiritualmente você não tem satisfação a dar a ninguém. Você tem uma família diferente agora, você tem uma família Jesus. Você é filho de Deus. Aleluia. Tá ficando bom. Oh, Deus! Então preste atenção. Você está representado aqui. Ele recebeu um nome. Preste atenção. E os apóstolos carregaram esse nome com muita delicadeza. Com muita, vamos dizer assim, com muito cuidado. Em todas as questões que se usava, eles faziam questão. Se você vê na Porta Formosa ali no início de Atos, Pedro fez bem questão de mencionar a fé no nome daquele é que fez isso. Eu não tenho tempo para entrar em todos os pormenores. E quando mandaram eles ficar quietos, que não pronunciasse mais e tal, ele disse em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele disse, porque entre os céus e a terra, ou debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E por isso ele disse, Paulo dizendo em Colossenses, quando fizer por palavra ou por obras, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele honra e glória ao Deus Pai. Porque quando você faz em nome de Jesus, você está fazendo no nome do Pai. Você está fazendo em nome de Deus. Amém, meus queridos? Então no dia de Pentecostes eles não se hesitaram. Eles sabiam quem era o Pai.
Eles sabiam que era o Filho e sabia quem era o Espírito Santo. Mas agora vamos para uma prática mais natural. Vamos falar de nós aqui, correto? Porque alguém pode... Eu citei até agora a Bíblia e fui para dentro da Bíblia. Mas agora vamos tomar aqui algo que eu gosto sempre de simbolizar. Vamos dizer que essa fisionomia aqui seja eu. Correto? É a fisionomia de um homem, de estatura mediana, mais ou menos igual a eu. Certo? Deus foi tão bom comigo. Não me fez nem grande nem pequeno. Estatura média, né? Ai, Jesus, faz a obra. Então preste atenção. Vamos dizer que isso aqui seja eu. Amém? E aí você vai entender melhor essa questão da escritura que é aplicado. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. Vamos dizer que isso aqui seja... Ai, fui me gabar aí, ó. Paulo Sérgio está aqui, ó. Certo? Vamos dizer que seja Paulo Sérgio que está aqui. Vamos dizer que a primeira dispensação minha quando eu vim no mundo foi... Quem ri da minha letra, eu vou mandar essa vara daqui para lá. Filho, certo? Você notou que a primeira dispensação de Jesus foi sendo filho? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Certo? Então a minha dispensação, a primeira que eu tive foi filho. E qual foi a segunda? Espera aí, fui esposo. Depois, a terceira eu não vou falar. Não, mas vocês estão se precipitando. Depois de pai? Não. Tio, primo. Ó. Tio, certo? Primo. Genro. Cunhado. Certo? Agora já sogro. Lá. Certo? Presta atenção, ó, só para você ter uma ideia. Eu sou filho, esposo, pai, tio, primo, genro, cunhado, sogro. Mais alguma coisa? Sobrinho. Certo? E agora por último, para encerrar a conversa, vovô. Né? Mas ainda faltou aqui, é verdade, sou irmão, né? Mas vamos encerrar por aqui, para satisfazer os desejos de muita gente aqui. Eu tinha que pôr essa parte aí. Agora preste atenção aqui que você vai captar o mistério da Bíblia, correto? Eu perdi meu pai muito cedo, vocês sabem disso, com 9 anos de idade, com 7 anos, perdão. E eu tenho vagas lembranças de meu pai. Perdi meu pai muito cedo, não tive o privilégio como um de vocês. Mas até hoje eu tenho mãe ainda. Amém? Quando eu vou lá, em Álvares Machado, visitar minha mãe, aí ela vem e me diz assim: ô meu filho, quanto tempo que você não vem aqui? Eu fico lá assim? Não, eu atendo ela. Por quê? Porque eu sou filho. Para ela, eu sou filho. Amém? Eu sou filho dela. Então, diz: ô meu filho, como é que você está? Eu digo: mãe, graças a Deus, estou bem. Porque isso é o que eu sou filho. Então, se a minha mãe me chama de filho, eu atendo. Certo? Se a minha esposa diz esposo, eu atendo. Porque eu sou esposo. Se meus filhos me chamam: ô pai, faz favor, eu atendo. Certo? Por quê? Porque eu sou pai. Se o meu sobrinho diz: tio, como é que o senhor está? Estou bem, meu filho. Bem, graças a Deus. Se meu primo diz: ô primo, quanto tempo? Ô primo, como é que você está? Certo? Se alguém diz aí: ô sogrão, como é que você está? Eu diz: estou bem, graças a Deus. Certo? Se a minha cunhada diz: cunhado, como é que você está? Eu disse: eu estou bem, graças a Deus, porque eu sou cunhado também. Certo? Se o sobrinho
Diz: tio, como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Se meus netos dizem: vovô, como é que o senhor está? Diz: o vovô está bem. Amém? Agora preste atenção. Eu sou filho, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou tio, eu sou primo, eu sou genro, eu sou cunhado, eu sou sogro, eu sou sobrinho, eu sou vovô. Vamos dizer que eu morasse ainda aqui no Jardim Eldorado, certo? Que graças a Deus, dinheiro não tem, mas crédito eu tenho. Se eu quiser comprar 1 quilo de ouro nessa cidade, eu compro, pela graça de Deus. Estou falando mentira, não estou falando verdade. Eu dou graças a Deus. Tem muitos lugares que pessoas me conhecem há tempo, eu não preciso de cheque pré-datado, eu não preciso, vou lá e compro, falo, eu vou me pagar, e eu vou e pago mesmo, para a graça de Deus. Preste atenção agora aqui. Se eu morasse aqui, vamos dizer que aqui tem um mercado Bacarim, tem um empório aqui embaixo, mas eu até hoje ainda compro no mercado Bacarim. Não vamos fazer propaganda grátis para ele não. Só para vocês entenderem, correto? Então vai lá, aqui está o mercado, vamos dizer que aqui seja o mercado. Capita o quadro para você ver, certo? Se ele conhece a minha mãe, se o proprietário do mercado conhece a minha mãe, e ela diz lá assim: seu fulano, eu vim aqui comprar 1 litro de refrigerante que meu filho pediu, dá para o senhor marcar no nome do meu filho? Hã? Correto? Como é que ele vai marcar lá? Não, ele vai, na visão de muitas denominações, ele vai marcar assim: o filho deve um refrigerante. Será que ele vai receber? Se a minha esposa chega lá e diz: olha, vim comprar aqui no nome do meu esposo, ele não vai marcar esposo lá. Se o meu filho vai lá, ele não vai marcar no nome do pai dos meus filhos. Se o meu tio, da mesma forma. Vocês estão compreendendo, não estão? Então, por quê? Porque ele sabe que para minha mãe eu sou filho, para minha esposa eu sou esposo, para o meu pai, para os meus filhos eu sou pai, para os meus sobrinhos eu sou tio. Qualquer um deles que chega lá com essa dispensação aqui, agora eu atendo por elas, certo? Mas na hora de eu assinar um cheque, na hora de eu assinar uma promissória, eu não vou pôr nem filho, nem esposo, nem pai, nem tio, nem primo, nem genro, nem cunhado, nem sogro, nem vô. Eu vou pôr lá um dos nomes mais bonitos da terra: Paulo Sérgio de Souza, certo? Amém, meus queridos? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na hora que Pedro for assinar o cheque, o que ele fez? Amém? Ele disse: bom, ele é filho, ele é pai, e ele disse que ele voltaria e não deixaria nós. Ele também é espírito, mas ele tem um nome que foi dado entre Deus e os homens, pelo qual todos nós seremos salvos. Então ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então qual a dúvida, meu povo? Aonde mora alguma dúvida aí? Então Deus, Ele é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas Ele tem um nome pelo qual Ele responde, que é Jesus Cristo. Como qualquer um de vocês, eu pus a representação porque eu estou explicando, eu pus o meu nome. Mas qualquer um de vocês pode responder como filho, como pai, como esposo, como tio, como vô, os que já são mais maduros, ou como primo, como qualquer outro tipo de dispensação, certo? Mas você tem um nome pelo qual você responde. É por isso que a Bíblia diz: tudo que fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o profeta já disse aqui que ele seria um filho se nos deu, não é? Como também seria pai da eternidade. Mas quando nasceu, não foi usado nem o nome de pai, nem o nome de filho. Amém? Foi usado Jesus. Amém? Para quem é esse batismo? Certo. Agora, aí já seria uma sequência, né? Por exemplo, para quem seria esse batismo? Aí nós íamos ter que pegar as Escrituras e ver quando uma pessoa estaria preparada para passar por esse batismo.
O que é que impede uma pessoa de ser batizada? Alguém pode me dizer? Não entendi, irmão. Ah, sim. Né? Entendi. A sequência do que o irmão está dizendo, não é? Que o batismo em nome de Jesus seria até a volta de Jesus. Né? Ele queria concluir isso dentro dessa. E é um bom pensamento. Se vocês também tiverem mais alguma coisa, pode perguntar também. Não é? Porque a promessa vos diz respeito a vós, amém? Aos vossos filhos, aos que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se Ele estiver chamando aqui nessa noite, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus. Agora, outra coisa importante, né, que o profeta vem e diz, que o batismo por revelação, você pode ver que em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você vai para Atos capítulo 10, 47 e 48, Pedro diz: pode porventura alguém recusar a água para que não seja batizado como nós, visto que também receberam o mesmo Espírito? Aí mandou que fossem batizados invocando o nome do Senhor. Ali já não falou Jesus, falou em nome do Senhor. Por quê? O profeta diz que o batismo por revelação é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora por quê? Porque Atos 2, versículo 36, Pedro frisou muito bem: saiba com certeza a toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Então, Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo por revelação. Tá bom, meus queridos? E se Deus permitir, um dia nós poderemos dar mais sequência. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita enquanto o tempo... Sim. Quem já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Outra pergunta. E as pessoas que até hoje estão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A questão, Maurinho, é a questão de consciência, de conscientização. Até que a pessoa não viu e não foi claro para ele, Deus não leva em consideração. Certo? Porque muitos partiram sem chegar a esse conhecimento. Mas a partir do momento que você tem conhecimento do que é certo e não faz, aí você peca. Por causa do pecado de omissão, você está omitindo de cumprir algo na sua vida. Aí você diz: não, mas já me batizaram, certo? Você sabia que o batismo, esse batismo em nome de Jesus, embora diz para perdão dos pecados, não é o batismo que perdoa o pecado? Vamos resolver isso aqui em nome de Jesus? Porque muitas pessoas confundem nós como unicistas. Pensam que nós batizamos para regeneração. Nós não batizamos ninguém para regeneração de pecado. Não é quando você desce aqui no batistério, aí você desceu, então aí você deitou um pecador e levantou um santo porque a água lavou os teus pecados. Então essa água estava imunda. Após alguém ser batizado, ela vai estar coalhada de pecado ali dentro. Não, meu amigo, isso aí é apenas figura. É uma boa indagação, diz o apóstolo São Pedro. Você entendeu? Isso é apenas uma figura. Quando você vai descer a estas águas, os seus pecados já foi perdoado. Estão compreendendo? Porque não é a água que perdoa, a água é apenas um símbolo, por isso lava os teus pecados simbolicamente, mostrando que o pecado daquela pessoa já foi lavado, através da lavagem da água pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus é água limpa. Amém? Que vai batendo e vai tirando toda a sujeira através do poder que há no sangue de Cristo Jesus. Agora, para esclarecer algo aqui, então vamos dizer, para aqueles que pegam no pé da letra e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque tem muitos que vai para o lado do legalismo e falam: não, quem não for batizado em nome de Jesus é pecador. Não, isso não é verdade. O batismo não é para regeneração de pecado. O batismo é mediante uma boa consciência para com Deus.
Tem muitas pessoas que foram batizadas na sinceridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seus pecados foram perdoados. Aí você diz, então para que batizar de novo? Para cumprimento de Escritura. Nós podemos ir para Mateus capítulo 3 e você vai ver que Jesus não tinha pecado. Porque quando ele foi até João, João disse, peraí, eu careço de ser batizado por você e vem você a mim? Ele disse, deixa João por agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça. E segundo a justiça da lei, o cordeiro tinha que passar pelas águas antes de ser imolado. Havia bacias que foi construído no templo, como também havia pias lá. Ele tinha que passar, o cordeiro tinha que passar pela água. Por isso que ele tinha que passar pelo batismo. Amém, meus irmãos? Se o cordeiro estava sujo ou não estava, ele tinha que passar pelas águas. Porque era o ritual e era a justiça ali. E Jesus disse, não, deixa João agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça. Aí João o permitiu. Então, por que rebatizar uma pessoa, sendo que a pessoa nem tem pecado? Porque uma vez, uma pessoa debatendo com o nosso profeta, um trinitariano, ele, ou melhor dizendo, um unicista, o irmão Branham estava sendo patrocinado pelas igrejas unicistas dos Estados Unidos, e de repente o irmão Branham, enquanto falava com uma audiência, viu um pregador das Assembleias de Deus, desculpe por citar o nome, mas não vou falar nada para denegrir o nome de ninguém, viu o pregador das Assembleias de Deus sentado, ele disse, irmão fulano, sobe aqui, tem um lugar para você aqui na plataforma com os ministros. Aí o pessoal, principalmente o pastor lá mais legalista, já cresceu o olho em cima do irmão Branham e já perdeu a sua paz. Quando terminou o culto, ele falou assim, eu tenho uma correção para fazer para o senhor, irmão Branham. Ele disse, sim, irmão, fique à vontade. Ele disse, o senhor chamou um pecador para cima do púlpito. O irmão Branham disse, me perdoe, irmão, eu não sabia. O que ele fez? Ué, o que ele fez? Ele não é batizado em nome de Jesus. O irmão Branham disse, mas como assim? Ué, ele não é batizado em nome de Jesus, se ele não é batizado em nome de Jesus, ele é um pecador. O irmão Branham disse, é assim, irmão? É, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se ele não foi batizado em nome de Jesus, ele é um pecador. O irmão Branham disse, sim, irmão, então eu te faço uma outra pergunta respondendo a sua pergunta. Certo? Deus daria o Espírito Santo para um pecador, irmão? Ele disse, o senhor sabe que não. Ele disse, então, você vai ter que corrigir Deus porque ele cometeu um equívoco. Porque em Atos capítulo 10, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Pedro ainda falando estas palavras, veio o Espírito Santo sobre todos que estavam na casa. E todos foram cheios, falavam línguas e profetizavam. E depois foi que Pedro os batizou. Foi depois que ele disse, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes, que como nós recebeu o Espírito Santo? Então, cai todos os argumentos por terra. A palavra de Deus sempre é a verdade. Então nós devemos rebatizar uma pessoa por paz de consciência, por cumprimento de Escritura. Se alguém fez alguma coisa errada, a melhor maneira de corrigir é fazer o certo. E se alguém aqui nesta noite ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus e você chegou à conclusão nesta noite, tem um tanque aqui no próximo culto, nós poderemos te batizar até hoje, se caso você desejar. Amém, meus queridos? E qualquer pessoa que vá assistir essa filmagem, que vá assistir essa pregação, se eles não querem te batizar em nome do Senhor Jesus, corrigir esse erro, entra em contato conosco e nós vamos te batizar em nome do Senhor Jesus. Estamos claros, irmãos? Tá bom. O povo criterioso, né? Amém? Então, estou um pouco cansado, mas Deus vai nos ajudar. Então, vamos detalhar aqui os batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos 2, 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8, 14 a 16. Né? E ouvindo Pedro e João que Samaria receberam, ouvindo a igreja que estava em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, o qual oravam sobre eles, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, 14 a 16. Outro batismo, Atos 10, 47 e 48.
Esse que eu acabei de citar, perdão. Pedro ainda, falando estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E aí Pedro disse: pode porventura alguém recusar a água para que não seja batizado como nós recebeu o Espírito Santo? Amém, meus queridos? E aí vem outras, Atos 19, de 1 a 5, para os irmãos que vão assistir no vídeo. Atos 19, de 1 a 5, ali está, que essa eu faço questão de ler, como fiz hoje no rádio, porque é muito importante, porque aqui é a única vez na Bíblia que fala de um rebatismo. Certo? Ninguém fez essa pergunta, mas eu vou fazer, porque é necessário e muitas pessoas ficam se perguntando: mas uma pessoa se rebatizar, ele não está crucificando Jesus de novo, como dizem? Não é? Porque eles falam, se você rebatiza, está crucificando Jesus de novo. Não, meus queridos. Quando você rebatiza, você não está duvidando do poder do sacrifício de Jesus que te purificou. Porque aí a Bíblia diz, seria como trazê-lo de volta ao vitupério, trazê-lo de volta ao sofrimento. Não, você não está crucificando Jesus pela segunda vez. Você está corrigindo um erro que foi cometido na sua ignorância. Porque, como diz, ninguém vai te rebatizar para perdão de pecado. Porque Jesus, quando você desceu as águas, mediante uma boa fé, uma boa consciência, e se arrependeu e confessou os seus pecados, o sangue de Jesus Cristo te purificou de todos os seus pecados. Amém? Então vamos lá, só mais essa escritura para nós encerrarmos. Atos 19, do versículo 1 a 5. Mas obrigado, irmãos, pelos critérios, isso é muito importante. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Atos 19, de 1 a 5, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Agora lembra-se que João batizava, mas João não invocava nenhum nome. João apenas batizava para arrependimento de pecados. Certo? Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então isto é a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, receba honra e glória e louvor, porque tudo provém do Senhor. Damos-te graça por tua misericórdia, por ter nos enviado o teu Espírito Santo nesta era, e através do teu vaso, trazido a tua palavra, para assim abrir os nossos entendimentos. Obrigado por tua colaboração nesta noite, Senhor, porque se não fosse o Senhor aqui, nós nunca poderíamos abranger aquilo que seria necessário para os teus filhos receber, aqueles que ainda não têm a revelação da tua santa palavra. Que eles possam ver, Pai, que não estamos tentando politicamente tirar alguém de uma igreja e pôr em outra igreja, mas tentando ajudar e trazer esclarecimento às suas mentes, mediante ao que diz a tua palavra. Porque o Senhor prometeu que os céus iriam ter a Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas. E essa restauração tem que voltar lá, nas primeiras conversões, na primeira pregação, na inauguração da igreja no Pentecostes. E nós sempre voltamos lá, Senhor, nessas primeiras conversões, porque de lá nós conhecemos o fundamento. Abençoe cada vida, Senhor, que aqui está presente, e todas que vão acompanhar esse estudo. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Da minha parte, irmãos, está encerrado. Deus os abençoe. Pode se assentar em nome de Jesus.